Fala pessoal, seja bem-vindo a um novo episódio do nosso Primecast. Hoje a gente está no episódio 17 e a gente trouxe aqui um convidado que é de uma cidade vizinha nossa. A gente vai conversar sobre automações contábeis e também administrativas. Então, você que tem um escritório, você que tem uma empresa que precisa de automatizar a sua empresa, seja com scripts, seja com autocliques e tarefas, eliminar de vez as tarefas repetitivas. A gente vai estar conversando então com uma pessoa que ela está desenvolvendo essa startup. Essa startup nasceu ano passado e está sendo desenvolvida cada vez mais esse ano. E a gente está buscando mostrar para vocês e mostrar que é possível sim, com baixo custo, ter uma programação dentro da sua empresa. O que que a programação ela consegue te ajudar? O que que a programação ela vai te levar? Então eu tô aqui com o Vitor da Automatize Tech. Fala, Vitor, beleza? Como é que você tá? Opa, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Trocar aqui. E aí, Vitor, como que você tá? Tô tudo bem, e você? Tudo jóia? Então fala pra gente de onde que nasceu essa ideia sua da Automatize Tech. Então, a Automatize Tech, ela nasceu a partir de uma demanda que eu precisava. No caso, uma necessidade minha, certo? Aham. No caso, a Automatize Tech, ela nasceu com o intuito, né, de automatizar processos repetitivos que são necessidades de escritórios de contabilidade, escritórios em geral hoje em dia. Antes você trabalhava no escritório. Sim, eu trabalhava no escritório antes. Aí foi por isso que eu precisava, por exemplo, todos os escritórios hoje em dia, eles precisam fazer alguma tarefa manual. Mesmo que eles tenham sistemas que pegam notas fiscais para eles, eles realmente precisam fazer, por exemplo, apuração de impostos, fechamentos contábeis, e aí que a Automatize Tech entra. Por mais que existam sistemas já prontos, pré-moldados, só que da mesma maneira você precisa alimentar ele com dados, né? E aí essa Exatamente. busca de dados, ela precisa de vários cliques, precisa ser mais repetitivo. E hoje a sua empresa Automatize Tech, ela solucionou essa dor que você tinha lá dentro daquele escritório que você trabalhava? Sim, solucionou. O meu trabalho, ele tinha muitas coisas manuais, certo? Eu fazia Sim. alguns lançamentos dentro do próprio sistema contábil. Então, o que eu acabei fazendo? Alguns tipos de lançamento que eram lançamentos mensais, todo mês, caso são padronizados, né? Todo mês precisa fazer a mesma coisa. Eu pegava esses lançamentos, automatizava eles, e ao invés de eu ficar lá, por exemplo, meia hora, uma hora, todos os dias fazendo alguns lançamentos, a própria automação já fazia para mim, certo? Ah, sim. Então você pegou tudo aquilo que você tinha ali de fazer por horas e horas, dias e dias, repetindo todo dia e deixou para uma automação fazer. E aí foi daí que Exatamente. nasceu o Automatize Tech. Foi daí que nasceu a Automatize Tech. Então, por exemplo, eu vi que essa ideia que eu tive de automatizar todo o meu trabalho, e ela foi uma ideia muito boa. Então, foi Uhum. algo que me ajudou bastante. Então, a Automatize Tech nasceu a partir daí para ajudar outras pessoas também a automatizar os processos do seu escritório, entendeu? Ah, sim. Então, no caso, você tinha esse trabalho repetitivo. E hoje, o que que você já conseguiu alcançar com suas automações? Hoje em dia, a Automatize Tech é muito difícil dizer algo que ela não consegue fazer, Aham. porque os processos repetitivos hoje em dia a gente consegue padronizar eles. No caso, eles já são padronizados, a gente pega esse padrão e coloca na automação. Então, colocando na automação, a gente consegue basicamente automatizar tudo que é um processo ali do escritório Do contábil. escritório. Aham. E não só escritório contábil, né? Porque tem outros escritórios administrativos Isso, também que precisa fazer alguma isso, coisa em larga exatamente. escala. Toda a parte administrativa, né, que precisa fazer lançamentos, fazer conferências de alguns documentos, extratos, balancete, contábil, essa parte administrativa automatiza Tech, ela consegue entrar nessa parte e E automatizar os trabalhar. E processos. trabalhar com isso aí, entendi. Exatamente. Aham. E naquele escritório que você trabalhava, Era, vo- foi o primeiro a ter essa ideia? Você teve que conversar com o chefe seu ou você mesmo desenvolveu por conta própria? Como que foi? Não, na verdade foi tudo por conta própria mesmo, porque, por exemplo, tinha algumas demandas que a gente tinha que fazer alguns lançamentos, às vezes para fazer algum retrabalho tributário, a gente precisava, por exemplo, pegar as notas de 5 anos atrás, nota de compra e de venda das empresas, e eu tinha que entrar no Cefaz e pegar todas essas notas manualmente. Aí me veio um start, uma ideia, né? Como que eu vou conseguir fazer isso sem precisar demandar do meu tempo e desgaste, né? Então, eu comecei a pesquisar e achei programação.
E foi a partir daí que eu comecei a automatizar esses processos. Ou seja, ao invés de eu pegar, por exemplo, 60 mesas, que é 5 anos, né, de compra e venda das empresas, que a gente precisava fazer alguns retrabalhos, por exemplo, a automação ela fazia tudo para mim. Então, por Hum, exemplo, eu ia lá tomar meu café, por exemplo, ela fazia aquele lanchinho de 15 minutos que a gente sempre tem, a automação tava lá pegando para mim essas notas fiscais, por exemplo, entendeu? legal. Muito interessante sua ideia. E assim, você tá sendo a pessoa que tá cuidando desse projeto por inteiro, né? É Sim. você que tá fazendo o estudo, você que tá buscando esses clientes, você que tá querendo, né, fazer essas automações. E você vê futuro na sua startup em relação ao quanto tempo ela consegue economizar? O que que você vê de futuro para sua empresa? Cara, tem muita coisa para automatizar ainda nesses escritórios, ainda mais em regiões que não são igual a metrópole, Goiânia. Tem muitos escritórios hoje em dia que faz muitas coisas manuais. Então, eu creio que a demanda para Automatize Tech é gigantesca, porque hoje em dia a gente vê algumas empresas vendendo, por exemplo, softwares que pegam notas fiscais, que às vezes softwares que pegam as notas, as guias do Simples Nacional para os clientes, guias de impostos, porém você precisa ir lá e pegar essas guias, ou ao mesmo algumas outros lançamentos que são manuais, você não vê alguns softwares que fazem isso. Então, a Automatize Tech entra aí, fazendo os autoclicks que, por exemplo, substitui o próprio colaborador da empresa, entendeu? Então, a demanda é muito Autoclicks, né? grande. Isso, Autoclicks. autoclicks. Ótimo demais, coisa boa. E assim, isso a gente não vê no mercado. Não vê. Não vê. Então, a concorrência é bem baixa, para falar a verdade. Sim, scripts e autoclicks. Até porque os painéis, eles estão ali, a gente só precisa só navegar neles e fazer a parte do. Exatamente, a gente precisa fazer os cliques ali. Então, ou seja, a gente E salvar, integrando, né? E ele ainda salva os dados ainda dentro salva os dados. das pastas, né? E, por exemplo, a gente integrando essa parte, essas automações, Automatize Tech, junto com, por exemplo, os sistemas que a empresa já possui, é basicamente, por exemplo, é semi-automático, porque você precisa ir lá, pegar essas guias ou pegar as notas fiscais lá e pesquisar. Então, em vez de você fazer isso, a Automatize Tech entra, faz essa automação para você, e como você já tem as notas, talvez ali, um sistema que já pega as notas fiscais para você e você precisa ir lá pegar, ela corta essa parte de você ir lá precisar pegar e pega para você e já salva automaticamente. Então, ou seja, acaba sendo uma coisa ali totalmente automatizada. Ou seja, um escritório automatizado Por inteiro. por inteiro. Por inteiro. Interessantíssimo. Muito interessante. E você, hoje, tá trabalhando nesse projeto? O que que você quer de fato para você com esse trabalho, assim? Você pretende levar esse projeto até onde? Você quer buscar, assim, escritório de contabilidade, isso aí a gente já entendeu. Uhum. Mas você vê outros nichos se entrando aí também? Cara, assim, na verdade, não. Os escritórios, toda a parte administrativa, qualquer empresa, na verdade, né? Não precisa ser nenhum escritório. Porque ainda mais empresas grandes, elas têm uma parte administrativa, Um geralmente, operacional, uma né? operacional por trás ali, que Muito repetitivo. eles precisam estar lançando coisas repetitivas sempre. Então. É aí que a Automatize Tech entra também, né? Não só escritórios. Pode ser que daqui um tempo, daqui uns meses, a gente está entrando em contato com outras empresas, né? Que tem um administrativo que sempre lança coisas manuais todos os meses ou todos os dias, dependendo da, da, Da demanda, né? da demanda, o tamanho da empresa. Também da empresa. Então, a gente consegue, basicamente, em toda empresa que tem uma parte administrativa ali, fazendo alguma coisa repetitiva, alguma coisa do tipo assim, a gente consegue tá entrando em parceria com elas para automatizar essas questões, entendeu? E o tamanho da empresa importa? Cara, não importa. Então, dependendo, pode ser 1.000 lançamentos, 10.000 lançamentos que você consegue automatizar no piscar de olhos. Então, Vitor, a gente falou sobre o que que a sua startup atende. A gente também falou o que que a gente consegue trabalhar com a sua startup. Só que eu queria saber de você, é, o que que custa isso? É a partir de quanto esses planos? Então, esses planos, no caso, são três planos que a gente tem, né?
E o plano melhor que a gente tem é a partir de R$ 250. E como é que funciona esse plano? A gente dá duas automações para os clientes todos os meses, e não é a gente que faz as automações, é o cliente que É escolhe. o cliente que vai Isso, personalizar ela, né? exatamente. Ele fala, ó, eu E, quero que você faz isso aqui para mim, porque isso aqui tá demandando muito tempo meu, e eu preciso que isso aqui seja automatizado para eu não precisar todo mês ficar fazendo isso aqui mais. aham. Aí eu vou lá, entro nessa parte, automatizo para ele, entrego o projeto pronto para ele, e ou seja, ele vai economizar horas do dia dele ali, ou até do mês, entendeu? E 250 por mês, a partir de 250 por 250 por mês. mês, né? Exatamente. E nesse plano também a gente tem, por exemplo, quatro automações extras, ou seja, tem duas automações por mês que ele pode escolher e mais quatro automações extras durante o processo, durante o tempo do plano, entendeu? O tempo do plano. Exatamente. Ah, sim. Aí no caso, o tempo do plano. A gente tem plano de quais tempos? A gente tem plano de 3 meses, de 6 meses e de 12 meses, certo? Aí no caso o de 3 meses a gente dá, a gente tem essa suporte, né? Depois que a Suporte. gente entrega o projeto. Todos os outros também têm suporte, né? Todos os outros também têm um suporte. Ou seja, todos os três planos que a gente tem, de 3, 6 e 12 meses, a gente dá duas automações todos os meses para a gente automatizar conforme a necessidade do cliente. E no plano de 6 meses e de 12 meses, a gente tem algumas automações extras para eles escolherem da forma que eles quiserem, conforme a necessidade deles. Ou seja, de 6 meses a gente dá duas automações extras, né, durante o período de contrato, no caso do plano. E o de 12 meses a gente dá as quatro automações extras que eu citei. Ah, sim. Então acaba que a pessoa ela leva para casa muita coisa personalizada para Sim, ela mesma, né? Ah, e eu também queria que você falasse um pouco mais sobre essa personalização, porque você disse que é de acordo com o que o cliente cria. exatamente. O que que é? O cliente ele vai te passar o que que ele precisa, vai te mostrar o que que está consumindo o tempo dele, Isso. e aí você vai conversar com ele o que que você vai estar resolvendo para ele Sim. disso. Ou seja, a gente vai, senta com o cliente, conversa com ele para analisar qual que é a situação dele. Por exemplo, a gente pergunta, ó, por exemplo, hoje o que que você faz manual no seu escritório? Ou seja, ele vai me falar, a gente vai analisar qual que é a situação, como que vai funcionar esse processo dessa automatização e vai fazer como se fosse um fluxo para ele, mostrar para ele, ó, a gente vai começar por aqui, vai automatizar para você a partir desse momento aqui, até você ter o resultado que você espera, ou seja, tá, às vezes pegar, por exemplo, algumas extratos na internet, pegar, por exemplo, guias do Simples Nacional, alguma coisa do tipo, entendeu? Fazer lançamentos para ele, que é o processo final que ele precisa, né? Interessante, muito interessante. Acaba que o cliente ele tá com o poder, né, do que ele quer e o que ele Sim. precisa. Sim, Você vai exatamente. resolver, Porque, por exemplo, a gente entende a necessidade dele, desenvolve para ele e entrega, desenha, né, junto desenha para com ele, ele, desenha. exatamente. Desenha junto com o cliente e entrega para ele. Ou seja, quando a gente entregar esse projeto para ele e estiver utilizando lá uma automação exclusiva dele, ele não vai ver aquilo lá em lugar nenhum mais, porque isso foi exclusivamente conforme a necessidade dele. Ou seja, não é como se fosse um software único que a gente vende para o cliente. É extremamente personalizado. Ou seja, uma vez que a gente entregou o projeto para ele, ele não vai ver aquilo lá em lugar nenhum mais. Porque só aquela parte que ele tem, aquela necessidade que ele tem ali, foi automatizada exclusivamente para ele. Ou seja, se ele chegar no outro escritório ali e apresentar aquilo lá para o escritório, por exemplo, o escritório não vai ver aquilo lá em lugar nenhum mais. Só aquela apresentação que ele fez ali, por exemplo. Entendeu? Nossa, interessante, interessante. E quanto tempo que a gente consegue pegar nesses projetos para fazer? Você diz como? Assim, o cliente fechou 2, 3 meses, já tá com a automação pronta? Sim, no caso, por exemplo, o cliente, se ele fechar com 3 meses, por exemplo, a gente entende a necessidade dele, a partir do momento que a gente fecha o plano, a gente faz uma reunião com ele mostra pra gente aonde que precisa automatizar, e a partir desse momento aí a gente dá um prazo mais ou menos de uns 7 dias úteis para ele, faz a automação para ele, depois senta com ele novamente para fazer uma reunião com ele para apresentar o projeto pronto de como que vai funcionar Uhum. e entrega para ele essa automação.
Ou seja, aí, a partir daí, ele já tem uma automação pronta para ele, exclusiva para ele, e já em funcionamento, Instala no já computador, já instalada. instalada, e Exatamente. depois disso fica sendo apenas o treinamento e o suporte, né? Exatamente. Faz a implementação, dá o suporte para ele, e no decorrer de todo o plano, a gente dá o suporte para ele caso ele precisar, por exemplo, é, implementar em algum outro computador, alguma coisa do outro tipo. Interessante, interessante. Cara, esse negócio de autoclique ajuda, hein? Ajuda bastante. Clicar sozinho nas coisas e puxar dados e já colocar todas organizadas em pastas. Sim, exatamente. Tem gente que fica dias e dias revirando PDF. Pior que também faz leitura de PDFs, automações, conforme a necessidade do cliente, né? Que, por exemplo, o cliente tem, por exemplo, ali o PDF pronto, só que ele precisa pegar as informações daquele PDF ali e lançar em algum outro sistema contábil, ou alguma coisa do tipo, algum software ali interno que eles têm um controle interno deles Alguma ali. planilha, alguma coisa, Exatamente. né? Aí ele lê, pode ser que a necessidade dele seja, por exemplo, ele lê o PDF e pegar as informações que ele precisa e lançar essas informações em outro canto, onde que ele precisa, entendeu? Ou seja, ele não precisa fazer isso de abrir, por exemplo, no monitor aqui o PDF e no outro monitor onde que ele precisa lançar e ficar digitando ali por horas ali, dependendo do tanto de PDF que ele precisa lançar, entendeu? Interessante. Isso tudo você pegou fazendo em programação, né? Tudo em programação, Na programação. exatamente. Você consegue falar pro pessoal qual o tipo de programação que você utiliza para fazer? Qual a linguagem? Sim, hoje em dia a gente utiliza só o Python mesmo. O Python. Python Uhum. dá pra você fazer muita coisa com ele. Dá. É uma linguagem de programação ali muito extensa, que dá pra você literalmente automatizar um escritório por completo com Python. São Interessante. muitas bibliotecas que é utilizada nele ali, de, por exemplo, leitura de PDF, leitura de planilhas e por assim vai. É, e tem coisas que demandam horas e horas e horas de dentro de uma equipe de escritório, estressa, retrabalho estressa todo mundo. E aí Exatamente. acabar com o retrabalho ajuda, né? Exatamente, tem esse ponto também, né? Que a gente, entrando com essa parte da automatização, a gente consegue reduzir o erro humano, né? Porque quando a gente coloca a automatização ali, a programação, ela não vai fazer nada além do que a gente pediu para ela. Ou seja, às vezes a gente está ali com muito estressado já, fazendo muitos lançamentos, acaba que a gente faz um errinho ou outro aí no lançamento. Já a automação não, a gente coloca ali 10.000, 15.000 lançamentos para ele fazer, ele faz tranquilamente, só deixar o computador ligado ali e ele sai fazendo pra você. Deixa o computador trabalhando de madrugada, né? Exatamente, é uma opção boa. Quando você chega no trabalho, tá ali, tudo Já tá lançado. pronto já Tá pra você pronto. começar o dia já. Já começa o dia com tudo já feito. Você só vai só fazer a análise e fazer ou a entrega para o cliente ou o envio, Exatamente, o que que seja acontece? Tem alguns casos, por exemplo, eu preciso fazer lançamentos aqui, mas já são 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E assim, que a pessoa já precisa sair do escritório, tem algum imprevisto, precisa sair do escritório, e ele chega só no outro dia. E o tanto de tempo que isso poupa, hein? Poupa A gente demais. coloca isso por dia, vamos supor, se uma automação ali te ajuda em 2 horas do seu dia, você pega 2 vezes 20 dias trabalhados, você tem uma automação que consegue poupar horas e horas e horas da carga horária do seu trabalho. Exatamente. Enquanto isso, você pode estar fazendo outra coisa, você pode estar analisando uma outra coisa, enfim. São horas trabalhadas que ajudam na organização de um escritório. Às vezes, o escritório ele sofre de problemas por conta da carga de trabalho, por conta Sim. das pilhas e das pilhas de A trabalho. produtividade ali que a Automatiza Tech consegue aumentar para o escritório É é grande, né? grande demais. Então acaba que um colaborador ele consegue fazer muito mais coisa com uma Consegue, ferramenta. exatamente, que, por exemplo, em vez de você focar só em ficar fazendo lançamentos o dia inteiro, você consegue, por exemplo, é, ele foca em outras coisas, né? Que ele precisa fazer do escritório ali, outras demandas que ele precisa fazer. E quando ele, por exemplo, vou sair do escritório agora, deu 5 horas. Ele coloca aí para rodar automação, já que ele fez tudo que ele precisava fazer em vez de fazer os lançamentos, coloca a automação para rodar e no dia seguinte já está tudo pronto. Ou seja, ele conseguiu uma produtividade ali gigantesca, coisas que ele não conseguiria, por exemplo, fazer outras coisas, além de fazer lançamentos, ele fez as outras coisas e não precisou fazer o lançamento porque a automação fez para ele.
Ou seja, o desgaste, o estresse que o colaborador tem, a produtividade que ele tem também. É maior, né? Consegue entregar mais, Exatamente. reter mais cliente e, consequentemente, ganhar mais em Isso, cima. muito mais produtividade. Acaba que E- se paga até demais, né? Porque você vai ter mais produtividade com menor escala de funcionário, além de evitar carga de estresse em cima dos funcionários, Exatamente. você tem os melhores dos dois mundos. Menos trabalho e mais produtividade. Exatamente, é o que todo mundo quer, né? Menos trabalho e mais produtividade. Exatamente. É Anda uma lado a lado. demanda. É o que todo mundo quer, é o sonho, né? É o sonho de todo escritório. Exatamente. Então, assim, muito interessante sua ferramenta. Acredito sim que dê para consumir bem menos tempo. Acredito que o estresse também gerado é bem menor. E assim, a pessoa ela pode deixar os computadores trabalhando todo dia à noite. Pega o computador do departamento pessoal, ele tem que fazer, puxar tantos arquivos durante o dia, tem que fazer tantas tarefas repetitivas durante o dia, coloca para fazer à noite. Pega o Exatamente. computador do fiscal, coloca ele para trabalhar. Pega ele para ver o que que tem para fazer no fiscal, pegar todas as notas, vamos supor, da Cefaz e buscar elas. Coloca ele para fazer. Ah, tem que lançar livro fiscal. Coloca para fazer. Exatamente. Ainda mais agora chegando, né, perto das obrigações acessórias que as empresas têm de fazer as obrigações dos livros fiscais. No caso, a Automatic Tech entra nessa parte e consegue lançar, por exemplo, a empresa de contabilidade, sei lá, tem 100 clientes que precisa fazer as obrigações fiscais de lançar os livros, né, os livros fiscais. Ela entra nessa parte e consegue lançar tudo para eles, entendeu? Então você não precisa tirar o seu tempo todinho porque, por exemplo, vai chegando nesse momento, assim, de lançar essas obrigações acessórias, você pensa, nossa, vai chegando aqui, eu vou ter que tirar meu tempo para fazer esses livros fiscais aqui. A pessoa já começa a sofrer de Já come... ansiedade antes da hora já. Já Exatamente. começa o patrão já sofre, os funcionários sofrem mais ainda. Exatamente. Porque daí você pensa, vou ter que fazer isso aqui mais rápido, porque senão eu não vou conseguir lançar todas essas obrigações aqui a tempo. Aí a Automatize Tech entra aí, automatiza isso para você e você simplesmente não precisa lançar, porque a programação que vai ser feita, entregue para o cliente, vai fazer tudo isso para ele, entendeu? Porque foi uma necessidade dele, ou seja, ele vai falar comigo, se é uma necessidade dele, a gente vai personalizar isso para ele, entregar para ele não precisar fazer esses processos manuais. Interessante, interessante. E dá para atender igual você falou, né? Uma vez que uma automação ela funciona para uma empresa, basta você adicionar o robô para ele fazer outras empresas também. E aí acaba que você consegue fazer tipo várias inscrições estaduais, vários CNPJs, um Exatamente. trabalho só. E aí fica interessante, fica Fica demais. interessante. Imagina os escritórios que têm 150, 200 empresas de clientes aí. E É, funciona para todo regime, né? funciona para todo regime. Qualquer tipo de CNPJ, em qualquer regime, você consegue automatizar. Funciona para simples, funciona para lucro presumido, lucro real. Exatamente. Porque o simples ali, por exemplo, dependendo da demanda do cliente, você faz a apuração do simples nacional com essas automações facilmente. E a mesma coisa com empresas do lucro presumido e lucro real. Porque, por exemplo, você consegue fazer a apuração do PiscoFins, fazer a apuração do CMS, do ISS também, que seja, por exemplo, integrando essas automações com o sistema contábil que a empresa utiliza. Entendeu? Então você Seja Onvio, seja Gesta, seja qualquer coisa, né? exatamente, seja qualquer tipo de sistema, a Automatize Tech consegue também integrar as automações personalizadas que a gente faz junto com esse sistema que a empresa já utiliza. Inclusive o Óbvio também, né, que é uma das opções que eles utilizam para enviar as guias para os clientes. A Sim, gente consegue também enviar as guias dos clientes sem que eu precise ir lá toda empresa que os nossos clientes possuem. No caso, eles entram lá, selecionam a empresa que ele quer enviar a guia do Simples Nacional e joga a guia lá dentro. Só que não precisa fazer isso mais. Em vez de a gente fazer isso com 40, 50 empresas, a Automatiza Tech entra nessa parte e automatiza isso aí também para eles. envio e disparo de guias é importante também. Importantíssimo. Contadores gastam muito tempo separando as guias nas pastas Sim, para despachar. Se eu chegasse pela manhã, já tivesse tudo pronto já nas pastas que eu quero,
Já fica mais fácil, né? Nossa, fica. Já fica, eu só olho ali as pastas, tá aqui as pastas estão com os PDFs bonitinho. Sim, Agora eu só pego e começo a disparar elas. Fica muito exatamente. Você interessante. consegue colocar isso desde o início desse processo, de pegar guias até o processo final, que é o envio das guias. Porque, ou seja, você pega os PDFs ali, mesmo que você jogue os PDFs tudo num canto só, se for uma necessidade sua de precisar ler os PDFs e arrumar eles nas pastas, colocar cada guia de cada imposto ali dentro da pasta de cada empresa, eu consigo fazer, por exemplo, Automatize Tech, ela automatiza essa parte de ler os PDFs, organizar todos os PDFs em suas respectivas pastas, né? E depois ela fazer os lançamentos por exemplo, pelo óbvio, fazer o lançamento de 100 CNPJs, 200 CNPJs ali, em vez de você precisar chegar de manhã para começar a enviar as guias do Simples, por exemplo, a Automatize Tech entra ali e envia tudo para você. Cara, que interessante. Interessante. Se a gente pega isso numa empresa que nunca viu isso, os caras pensam até que é magia, né? Tipo, É, pensa, poxa, velho, isso aqui não é verdade, não. Isso aqui não é realidade, não. porque você, por exemplo, vê ali o computador mexendo sozinho para você, como se, por exemplo, como se alguém tivesse conectado no seu computador ali e mexendo para você. Como se fosse uma Unidesk, né? É, O mouse exatamente. clica aqui, aí depois o mouse clica aqui, aí depois clica ali, aí depois puxa, depois pu, 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 Você pu, só pu, vê o mouse mexendo ali e e pronto. vê fazendo trabalho para você. Exatamente, Cara, assim. interessante. E assim, poxa, dá até pra gente separar uma CPU só pra isso, né? Exatamente, dá pra separar. Separar uma CPU, tipo, todo escritório tem uma CPU que tá sobrando. Aqui mesmo tem CPU sobrando. Dá pra colocar ela pra trabalhar. Eu ligo ela todo Exatamente. dia, coloco ela pra trabalhar. Computador separado ali, É. só pra Aí isso. só o fantasminha lá trabalhando pra mim. Puf, puf, clicando, fazendo as Exatamente. coisas. Aí enquanto ele tá trabalhando aí pra você, você tá fazendo outras coisas que também são Que importantes, também são que talvez importantes. você não precisaria deixar pra outra hora. Você faz ali enquanto a Exatamente. automação faz pra você. Exatamente. Cara, que interessante. E assim, essa ideia você falou, né? Que os planos são a partir de R$ 250. Então, Vitor, fala pra gente sobre a sua empresa. Você realmente acha que a gente consegue, então, e conseguir diminuir o tempo? São estratégias que já foram validadas, mas eu queria que você falasse de maneira melhor para o público que está te escutando, como que funciona para te contactar, como que eles te acham e como que funciona esse processo para a pessoa virar cliente sua. Certo? Só do pessoal entrando em contato com a gente, se eles tiverem a dúvida, por exemplo, como é que isso aqui funciona? A gente entra em contato com eles, marca uma reunião com eles, Faz faz consulta. uma consulta ali para ver aonde que pode automatizar e também mostra processos que a gente fez que já estão validados, né? Então, assim, a Automatize Tech tem 100% de certeza que isso pode funcionar para o cliente, entendeu? Se for uma tarefa que ele precisa, que seja uma tarefa padronizada, todos os meses você precisa fazer E é e é repetitivo? repetitiva, com certeza isso aí pode ser automatizado para ele. Então, ou seja, ele não tem dúvida, ele pode ter dúvidas que isso realmente vai funcionar, Aham. certo? A consulta, ela já vai junto de uma demonstração, então. Sim, a consulta já vai de uma demonstração. Ou seja, se o cliente tiver com dúvidas, por exemplo, será que isso aqui vai funcionar? A gente mostra para eles os processos que a gente já fez, que foi 100% validado, que realmente poupou tempo de quem já utilizou as automações e mostra para eles essa validação, Esse negócio certo? funcionando na prática, né? Exatamente, Na funcionando na prática. prática, porque a prática é o que importa na verdade, né? É, E a que a Automatics Tech coloca para os clientes. Coloca isso aí na prática e tem 100% de certeza que isso aí vai funcionar. entendi. Interessantíssimo. E como que a pessoa ela faz para adentrar e virar cliente seu? Qual que é o processo? Então, o processo é o seguinte: ele entra em contato com a gente marca uma reunião e analisa qual que é a demanda dele, qual que é a necessidade do cliente, onde que ele precisa automatizar. Fazendo isso, a gente monta, né, tipo um processo, um passo a passo de como que a gente vai conseguir automatizar essa questão junto com o cliente. Passa datas também, né? Exatamente, a gente coloca prazos ali para a gente fazer a entrega que não, passa, não vai passar de 7 dias úteis, geralmente a gente entrega dentro dos 7 dias úteis e a Sim. gente marca com o cliente os prazos,
marca com o cliente a reunião, né? Como é que a gente vai fazer esses processos e a gente entrega para o cliente, mostrando para ele como que a gente vai fazer para automatizar, mostra o manual para ele de como que a automação funciona e coloca para rodar, simplesmente. Cara, interessante. 7 dias úteis para a gente conseguir fazer esse processo. Top. E você consegue já passar uma demonstração, né? Nessa demonstração, você já consegue mostrar para o cliente o que que ele vai estar ganhando com isso, quanto de tempo que ele vai estar economizando nesse processo. A gente consegue mostrar para o cliente quantas horas que ele consegue economizar. Sim, consegue, porque no meio dessa análise que a gente fizer com o cliente, a gente vai analisar também qual que é o tempo que ele está ganhando com isso. Ou seja, a gente vai mostrar para ele, depois que ele começar a rodar essa automação, vai mostrar para ele o tempo que ele conseguiu poupar. Ou seja, depois de um mês, a gente mostra para ele um relatório do tempo que ele conseguiu poupar com essas automações. Top demais. Ou Coisa seja, o boa. cliente pode poupar, sei lá, 200, 300 horas de tempo dele dentro do mês, dependendo da demanda que ele tiver oferecendo pra gente, a necessidade dele, no caso, né? Top. Aham. E como é que faz para entrar em contato com você? Qual que é o Instagram? O Instagram é automatiztech, underline. Você pode pesquisar aí o arroba, que vai estar, se eu não me Vai engano, vai ser o encontrar? primeiro, o primeiro que ele vai encontrar. E dessa forma, ou ele entra em contato pelo WhatsApp, que vai estar na bio do Instagram lá, ou pelo próprio Instagram também, Sim. certo? E o seu nome, Vitor? Victor Gabriel. Vitor Gabriel. Lá também a gente encontra, gente, conteúdo do Vitor, tá? Na página lá da Automatize Tech vai ter também alguns vídeos que ele vai estar falando lá. Então não é muito difícil localizar, não. E, cara, muito interessante a sua ideia, muito interessante o seu projeto. Acredito eu que isso é uma coisa que vai ganhar muito tempo para as pessoas. Acredito que isso aí também Exatamente. vai ajudar muito escritório que está parado por pilhas e pilhas de trabalho, que a pessoa já olhou assim e falou, não, isso aqui já virou uma coisa irreversível. Exatamente. A Automatize Tech entrando aí consegue reverter essa situação Já também. virou uma coisa assim que já acumulou anos e anos de pilha. Eu vou ter que, às vezes, contratar uma pessoa só para isso. Não. Exatamente. Aí a partir de Contrata um 200, robô. Funciona muito melhor. Não exige direitos trabalhistas. Você não vai pagar hora extra para ele trabalhar. Você pode colocar exatamente. ele para trabalhar qualquer hora do dia. Coloca lá o fantasminha para ir trabalhando e clicando para você. E pronto. E deixa Exatamente. ele lá. Deixa lá rodando 24 horas por vinte e dia que ele quatro vai lançar horas. para você. E isso, em vez de você contratar uma pessoa para fazer, a partir de R$ 250 você consegue Você fazer. consegue fazer algumas Exatamente. automações já de dentro, Exatamente. né? Porque, tipo assim, escritório de contabilidade às vezes estão tão travados em anos de papéis, Sim, anos de trabalhos para se fazer, né? Anos de cliques e tá. exatamente. Às vezes a pessoa tira o dia dela todinho só para fazer lançamento. Aí a Automatize Tech automatiza isso para ele e não precisa fazer mais esses lançamentos. Ou seja, você coloca ali para rodar, pronto. Vai lançar tudo para você as automações sem nenhum estresse. Coisa boa, coisa boa. Não, perfeito então, Vitor. Eu queria agradecer você por ter participado aqui do nosso episódio. Gente, eu vou também deixar aí no YouTube, também no Instagram, o arroba dele, para você estar seguindo ele lá e também para estar seguindo a empresa. A gente conseguir, então, trazer para vocês essas novas tecnologias, o que está vindo de novo aqui para nossa cidade, o que está vindo de novo aqui para a Prime. Vocês podem perceber que eu também estava conversando com ele como se a gente já fosse cliente já e realmente a gente é cliente dele. E ele automatiza aqui os nossos processos dentro do escritório. Ele ajuda a gente aqui. E além de tudo, ele é uma pessoa muito solícita. Então, Vitor, precisamos de tal coisa aqui. Será que a gente consegue desenvolver uma automação para conseguir atender essa demanda, Vitor? Sim, Gustavo, a gente pode planejar dessa maneira, padronizar ela sim, para que ela flua da melhor forma possível. E realmente é assim que a gente trabalha, é realmente assim que a gente quer trabalhar. A Prime é um escritório que cresce cada dia mais.
E para crescer do tanto que a gente quer crescer e para crescer de maneira saudável, a gente tem sim que botar a mão na consciência e contratar as melhores tecnologias do mercado para conseguir atender essa demanda. E a demanda que o Vitor oferece, né, a oferta do Vitor é o quê? Olha, você tem que fazer isso aqui 1000 vezes, você não precisa mais fazer isso aqui 1000 vezes. Você coloca o nosso script para fazer, você coloca o nosso autoclick para fazer, e esse script ele vai dar certo e vai fazer isso aqui 1000 vezes para você e vai te entregar já pronto. No dia seguinte você já acorda, já vai estar lá, já as pastas já tudo organizado, já com as ferramentas que usou para extrair as informações, e isso vai te poupar muito tempo. E realmente é isso que a gente quer de um futuro, né? A inteligência artificial, os bots trabalhando para ajudar a gente. Então, Vitor, muito obrigado por ter participado desse episódio aqui com a gente. Pode então aqui deixar aqui sua despedida aqui pro pessoal e uma perspectiva aí dos próximos meses sobre a sua empresa. Então, agradeço demais pelo convite, Gustavo, pelo convite que a gente está participando do podcast. E é isso, igual você falou, né? Os escritórios têm que a cada dia se atualizando a tecnologia, se modernizando mais, porque isso que é o futuro, né? Sim, E aí que o Automatista Tech vai entrar e ajudar eles a automatizar e colocar mais tecnologia dentro do escritório deles. top demais. Vitor, muito obrigado então. Valeu. Valeu. Pessoal, tá aí o arroba dele, tá aí o link com as informações do perfil dele. Precisando, pode entrar em contato que a gente vai sim te atender muito bem, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a Até vocês. mais, pessoal. Tchau.